é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Mais uma vez estamos reunidos na Escola Bíblica Dominical para falarmos um pouquinho sobre este assunto deste trimestre, com a ajuda do comentarista pastor Abinaí Vargas, que nos traz esse conteúdo desta lição tão importante sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós estamos hoje na nossa quarta lição e os irmãos sabem que nós começamos a primeiro apresentar o Evangelho de Marcos, como ele funciona, quem foi Marcos, aquele filho da irmã Maria, e primo de Barnabé e companheiro até o final de carreira do apóstolo Paulo, alguém muito útil no ministério de Paulo. Esse é um homem que, se não fosse essas poucas características, nós nunca saberíamos da importância desse homem no Evangelho. Está vendo? Então, o importante, irmão, não é quem nós dizemos ser, mas é quem Deus nos fez ser, seja conhecido ou não aqui na Terra. E é importante também que nós, então, começamos a falar sobre o próprio Jesus, Senhor Jesus Cristo, como servo, apresentado por Marcos na lição 2. Aí, na semana passada, nós falamos, então, sobre as particularidades do servo, que é o próprio Jesus. Falamos e vimos como Jesus ele se mostrou, se apresentou para o povo, principalmente para seus discípulos, para a igreja, e nós apresentamos às outras pessoas. E Marcos dá uma sequência, então, nesta lição de hoje, aí Marcos nos mostra, irmãos, como esse servo, apesar de ser servo, age com excelência. E ele age com excelência, como nós vimos aqui, lido pelo evangelista Dalmi, o superintendente da escola bíblica, como esse servo agindo por excelência, então, ele nos mostra, esses foram os objetivos da lição, ele nos mostra, nos trará ensinamentos, nos concedendo, irmão, conhecimento sobre a importância, que diz aqui, do perdão cotidiano, recebermos esse perdão para o cotidiano, saber como é prazeroso servir a Cristo e confirmar a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Aí nós viveremos mais tranquilos, porque o servo, como vimos na leitura semanal, aquela leitura diária da lição, para quem acompanhou, o servo, esse servo Jesus, ele nos oferece vida, nos oferece água da vida, ou seja, o que sacia nossa sede, os nossos desejos, sede está figurado aí como desejo, Então, ele nos oferece essa saciedade dos nossos desejos, oferece vida, oferece o caminho, oferece paz, alegria, amizade. Então, esse servo é extremamente excelente. Mas o comentarista, então, aqui começando na página 18, ele diz que o Evangelho de Marcos, ele nos oferece, assim, uma visão sobre a perfeição do agir de Cristo em conceder perdão, quer dizer, diferente de nós, tá? Nós concedemos o perdão porque recebemos perdão. E aquele que tem pode dar liberalmente, pode dar. Se você recebeu, você pode dar. Você não pode tirar tudo que é seu e dar para a pessoa, mas o compartilhamento faz parte do nosso cotidiano, pois vivemos com pessoas. Então, a perfeição do agir de Cristo como servo, tá? Em conceder perdão, instrução e libertação, bem como sendo exemplo para nós hoje, que temos sido enviados também com o poder do Espírito Santo a um mundo tão carente e necessitado. Quer dizer, se somos enviados por Deus, se somos servos também de Deus, como nós mesmos assim falamos, irmãos, essa lição é para nós. O exemplo de Cristo é para que nós também façamos a mesma coisa que ele fez, seguir os passos de Jesus. Por isso que o apóstolo João,
escrevendo a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Quem não diz que está nele, anda de qualquer maneira. Mas se você diz que é cristão, que é crente em Cristo Jesus, que está em Jesus, então deve andar como Jesus andou. É o esforço que nós devemos ter para sermos semelhantes a Cristo. Irmãos, por incrível que pareça, nós veremos aqui nesta lição, por incrível que pareça, há uma contradição em muitas pessoas que se dizem servas de Deus, né? Ou servos de Deus. Essas pessoas servas do Senhor, elas entram em contradição porque parece que vêm a este mundo somente para ser servido e não para servir. E Jesus, ao contrário, que ele colocando-se na posição de servo, ele praticou a excelência do serviço. Tem uma lição que nós veremos ainda mais para frente, lá pela lição 7, me parece, ou 8, acho que é 7, né? Que o mestre, quer dizer, eu não lembro agora o tema todo, mas é sobre o mestre que, na sua excelência de mestre, ele se põe como servo, nos ensina como servo. Olha só, como servir, né? Como servo, alguma coisa assim. Então, ele, como mestre, ele nos ensina ainda na condição de servo. Irmãos, é muito importante para nós entendermos esta lição sobre essa ótica que Marcos nos oferece de Jesus sendo esse servo por excelência, tá? Servindo por excelência. Porque muitas vezes nós não servimos por excelência. O apóstolo Tiago aprendeu com Jesus. Aí ele, quando fala sobre nós aqui, no cotidiano, ele fala que nós não devemos servir aos nossos senhores como se fosse servindo a homens, mas servindo a Deus. Quer dizer, servir com excelência. Eu não estou muito satisfeito no meu trabalho. Quantos trabalhos eu também não tive satisfeito? Quantas vezes? Mas eu tinha que servir como se estivesse servindo ao Senhor e não aos homens. Porque aí, quando você serve ao Senhor, Deus te dá graça, Deus te dá glória. Porque você floresce onde está plantado. Agora eu fico, esse patrão aí é um miserável, esse patrão aí só quer enriquecer nas minhas costas, esse patrão aí trocou o carro de novo. Irmãos, que bênção se o patrão trocar carro todo ano. É que a coisa está indo bem e você está empregado. Porque se ele começar a andar com carro mais velho do que o meu, tem alguma coisa errada. Ou eu estou roubando a empresa, estou roubando o patrão, né? Ou então o patrão está pedindo esmola, está quebrando. Então, dê graças a Deus, porque é canal de bênção em nossas vidas. Então, serve. Tiago ensina-nos essas coisas para nós servirmos aos nossos senhores, porque Jesus fez assim, irmãos. Esse é o serviço por excelência. Então, observa, o servo, aí na excelência desse serviço de Jesus, ou seja, agindo com excelência, o servo, a primeira parte da nossa lição, que age, ou seja, que oferece o perdão. Ele sempre tem o melhor para nos oferecer. Sempre. De todas as coisas que poderia Jesus fazer, ele começa agindo na excelência, oferecendo perdão às pessoas. Quer dizer, pessoas que não mereciam, né? Mas ele assim mesmo oferece perdão. Então, Jesus, segundo o nosso comentarista aí, na parte 1, nessa pequena introdução, lá no finalzinho da pequena introdução, diz assim: Jesus está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão para que possamos avançar. Na condição de servo, ele está sempre disposto, agindo por excelência nesse serviço, a nos oferecer o perdão para podermos avançar. Por quê? Segundo o nosso comentarista fundamentado nas Escrituras, primeiro, o perdão do servo nos ocasiona paz. Recebemos o perdão, estamos em paz. É algo inexplicável, porque é espiritual. Irmãos, por isso que Isaías, o profeta, ele diz: assim diz o Senhor, para os ímpios não há paz. Quem vive na impiedade, no pecado, voluntário, não é no pecado ocasional e involuntário que nós vivemos. Nós somos pecadores,
Mas tem pessoas que elas não são pecados ocasionais. Ela vive mesmo se aprofundando no pecado. Ela vive para a prática do pecado. Ela já levanta pensando na maldade. Então, para os ímpios, não há paz. Agora, quando nós vivemos uma natureza pecaminosa, mas conhecemos a Jesus, ele nos oferece perdão. Por isso que, se porventura alguém pecar, filhinhos, nós temos um advogado, nós temos um defensor, nós temos alguém para nos defender e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, observa, o perdão nos ocasiona paz. Aí ele observa aqui a cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum, que veio trazido por 4 colegas, 4 amigos, né? Você conhece a história, não precisamos aprofundar. Aquele que desceu do teto abaixo, chegou até Jesus. Quando chegaram até Jesus, e lá estando, aí Jesus não falou assim, ó, você está curado. Qual foi a expressão de Jesus? Filho, teus pecados são perdoados. Primeira coisa que o Senhor oferece-nos, irmãos, como servo, é que ele se submeteu a esse serviço porque ele não precisava, mas ele seguiu o plano divino, transformou-se, né? Veio em forma de homem para que pudesse ter toda a nossa experiência humana, embora já soubesse, é o Criador de todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito, se fez, mas veio, colocou-se assim até para nos mostrar a possibilidade de ele entender o nosso sofrimento. Ou seja, ele foi empático conosco, literalmente, que nós somos empáticos em pensamentos, na atenção, mas ele foi literalmente empático, ou seja, colocou-se em nosso lugar, pôs-se em nosso lugar para que nós nos compreendêssemos e nós compreendêssemos que ele também sofreu as mesmas coisas que nós e foi vencedor. Por quê? Simplesmente pela submissão ao senhorio de Cristo. Irmãos, se Deus está contigo, como diz as Escrituras, você pode ficar tranquilo. A primeira coisa que recebemos foi perdão, e perdão gera paz. Perdão gera paz. Lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, depois de ele falar sobre a questão do pecado, no capítulo 6, domínio do pecado, mas também falar sobre a graça libertadora, aí eu lembro de Spurgeon, que o pecado é soberano, até que a soberana graça de Deus o destrone. Então, quando o apóstolo Paulo falou sobre tudo isso, aí ele disse assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no mesmo capítulo ele fala, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós temos paz. Alguém pode nos acusar, mas temos paz. Aí a primeira coisa que o Senhor faz com o paralítico, é claro que os colegas, eles levam aquele homem esperando o quê? Uma cura física. Não é assim? Você traz o enfermo para a casa do Senhor para que ele receba oração no culto, para que ele seja o quê? Curado. Não é assim que a gente faz? Ora pelo irmão, que o irmão está lá no hospital. Ora pelo outro, que o outro está em casa, mas está mal. Aí você quer o quê? Que ele seja curado. Dificilmente uma pessoa traz pensando assim, bom, tomara que, ora por ele que ele está lá em casa, mas ele precisa da salvação. Tu pensa logo na cura física, no restabelecimento da saúde física. Irmãos, o Senhor também. Mas só que a essencialidade, por isso que o servo age com excelência, ele vai além daquilo que nós achamos que é o melhor. Vai além daquilo que achamos que é o melhor para nós. Ele vai na excelência mesmo no que é superior. Aí, quando ele olha o paralítico, ele sabe que todo ser humano que tem uma enfermidade, o que mais ele quer é ser curado da enfermidade, é ter saúde. Mas quando Jesus olha, irmãos, ele vai além. E então ele faz uma coisa que ninguém pode fazer por ele, por aquela pessoa. Ele olha dentro da alma daquela pessoa e diz, filho, teus pecados te são perdoados. Porque mesmo que ele nunca mais, ou que ele nunca voltasse a ter saúde, se é que um dia teve, que ele nunca tivesse saúde, se ele nunca teve, irmãos, esse homem sairia dali, naquele dia, em paz com Deus.
E a paz é tudo que nós precisamos. Então, ele age com excelência, ele vai no cerne da questão. E quando Jesus fala isso, é Marcos capítulo 2, versículo 3 e 5, né, que nós estamos falando, aí Jesus, então, primeiro fez o quê? Tratou do assunto do pecado. Tirou o pecado, irmãos. Nós já sentimos um grande alívio. É um peso que sai das nossas costas, né? O pecado é um peso. Quando você lê o livro Peregrino, quem já leu o livro Peregrino? Algumas pessoas. O filme, algumas pessoas também já devem ter visto, né? Eu prefiro o livro, mas tem gente que prefere o filme, né? Quando você lê o livro Peregrino, você vê que as pessoas com pecado, elas andam encurvadas, muito peso. Então, quando o Senhor perdoa, que o livro ele tem gravuras, né? Tem figuras, e é muito interessante. O filme também é legal para quem não tem muito assim vontade de ler, aí pode assistir o filme lá, vai lá no YouTube, tem lá o Peregrino, né? Então, aí quando você lê assiste o filme ou lê o livro, você vê o pecado sai das costas da pessoa. Então, aquilo causa um alívio, causa uma tranquilidade. Irmãos, você tem seus pecados perdoados. Ainda que eu não tenha tudo que eu gostaria de ter nesta vida, ou que o Senhor tenha atendido todos os desejos do meu coração, saber que eu não tenho pecado para carregar e que todo dia, quando você pede perdão cotidiano, que todo dia a gente pede, é que somos pecadores, é como se fosse assim, vem a natureza humana, não vou nem dizer que é o diabo, aí põe o pecado, nós mesmos, né? Que o homem, ele peca quando ele é seduzido, é engodado pela sua própria cobiça. Então o pecado vai para minhas costas, aí o Senhor já tira. Está entendendo? Vai aquele peso, na hora já tirou. Aí, então, você fica tranquilo. Não é que você seja bom, mas o Senhor, esse servo por excelência, diz-nos as Escrituras que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Ou seja, todos os nossos pecados foram lançados nele. E lembra que Tiago falou? Irmãos, pega a sua ansiedade. Você está falando de pecado. Você está falando só dessa preocupação do dia de amanhã, não. Está falando de tudo que pode trazer infelicidade à sua vida. Pega tudo isso e lança sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Errar, todo mundo erra, mas o Senhor está pronto e mostrou isso ao servir por excelência, que ele não veio só para curar o enfermo físico, ele veio para libertar o oprimido. Lembra que ele falou? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e então eu vim para libertar, para curar da vista, e etc. Né? Lucas capítulo 4. Agora, lá pelos versículos 18 e 19. Então, quando Jesus faz isso aqui, ele está mostrando que, primeiro, ele quer tirar todo o mal de nossas vidas, tirar o pecado, irmãos, o peso da consciência. Aí, depois, ele começa a trabalhar as outras coisas. Então, ao perdoar o pecado, ele foi acusado de blasfêmia, porque quem não compreende os mistérios de Deus deveria ficar de boca fechada. Mas tem gente que é bocudo, né? Então, tem gente que, quando ela não compreende, ela fala a si mesmo. Aí você erra. Quando você não compreender alguma coisa, fecha a boca, irmãos. Uma adolescente de 13 anos de idade, presumíveis, chamada Maria, quando o anjo falou assim, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Você vai gerar uma criança. Sabe o que a Bíblia diz? Que ela não entendeu, eu vou transliterar aqui, ela não entendeu bolufas. O anjo falou 1 quilo e ela entendeu 100 gramas, mas ela fechou a boca, disse assim, guardava tudo no seu coração. Deixa Deus ser Deus, ao tempo certo você compreenderá. Eu não preciso entender 1 quilo que o anjo falou hoje, mas se eu entender 100 gramas ou 10 gramas, eu fico quieto, a revelação progressivamente virá à minha vida. Então, observa, Jesus, irmãos, ao perdoar o pecado, ele foi acusado de blasfêmia. Curou o homem, fazendo com que voltasse para a sua casa em paz. De que adianta ele ser curado? Imaginemos agora, porque Jesus ia curá-lo. De que adianta esse homem ser curado, pegar a sua cama, colocar nas costas, sair no meio da multidão, glorificando a Deus, mas chegar em casa e não ter paz? Esse homem poderia, curado, se suicidar.
Aí alguém pode dizer, meu Deus, o homem era paralítico, estava aí, agora está curado e se suicidou. Ô, irmãos, primeiro tem que ter paz no coração. Quantas pessoas que você conhece que não têm, entre aspas, né, doenças que você não sabe, mas aparentemente são saudáveis e não têm paz? Agora, quantas pessoas que você conhece que têm problemas físicos e têm paz? Antigamente, tinha um deficiente visual, totalmente deficiente, tá? Não enxergava nada. Mas ele cantava, ele gravou, para tu ver quanto tempo tem, né? Eu tinha 13 anos de idade. Aí ele já era adulto, né? Aí ele já deve ter ido para a parte do Senhor já há muito tempo. Aí ele gravou aquele compact disc, né? Não é o CD, não, tá? Como é que se fala aquilo aí? Não, é LP, não, pequeno. É o disco de vinil, compact disc mesmo, né? Então, aí ele gravou, olha, tem tanto tempo que eu nem lembro mais. Então, aí ele gravou, irmãos, um dia eu falando, assim, ele era muito liberal, assim, lá na Igreja Batista do Éden, eu era embaixador do rei, lembra dele? Aí um dia eu conversando lá, turminha assim de adolescente, aí bateu uma curiosidade. Aí eu falei assim, mas como é que é ser cego assim, né? Não é muito ruim, não? Pergunta, sabe, lógica de um adolescente. Aí ele falou assim, não, eu não vejo nada, mas eu estou feliz. Pô. Mas a minha alma enxerga. E ele cantava o hino, Senhor, abra os meus olhos para eu poder te enxergar. Não era abrir os olhos físicos, mas os olhos da alma. Ele não conseguiu me convencer. Ele não conseguiu me convencer. Mas eu entendi, e ele falou assim com tanta naturalidade, que eu entendi que ele tinha paz. Porque a gente que está do lado de cá fica assim, meu Deus, deve ser horrível. Deve ser horrível. Tu não se imagina cego, se imagina? Mas a pessoa que tem Cristo, irmãos, recebeu o perdão de Cristo, não tem como explicar. Não posso explicar. Não é assim? Não tem como explicar, mas a pessoa tem paz no coração. Está entendendo? Então, são coisas assim estranhas, sabe? Esse paralítico, ex-paralítico, né? Não é a questão de agora ele ser curado da paralisia, que todos verão, mas a questão de ele chegar em casa com paz no coração, saber que seus pecados foram perdoados. Isso é só ele e Deus. Agora, o servo agindo por excelência, que nos oferece o perdão, então nos mostra que o perdão, a primeira coisa que ele faz, irmãos, é ocasionar paz. Tira toda aquela tribulação, aquela ansiedade, aquele peso nas costas, né? E você já fica se sentindo engraçado, né? Você acabou de receber o perdão, continua sendo miserável, continua todo mundo te acusando, mas você tem paz. Não sabe explicar às pessoas, mas agora tem paz no coração. E a segunda coisa que ele nos oferece, irmãos, perdão ocasiona para nós, é que nos permite crescer na fé. Literalmente, assim, você passa a nascer de novo, segundo Jesus fala, a partir daquele momento que foi perdoado. Ou seja, o relógio é zerado. Relógio é zerado. Passou. Passou. Então, você zerou. Você, não, vou contar agora. Aquela corrida que você deu ontem, não vale mais. Essa que você vai dar, você zera o relógio, não é assim? Para saber quantos minutos você aumentou o teu percurso, como é que você está, se você diminuiu ou tem alguma coisa errada, ou está indo pelo caminho certo. Aumentou 1 segundo, aí você, poxa, graças a Deus, aumentou 1 segundo no percurso, né? O mesmo percurso de ontem, você aumentou 1 segundo, aí você zerou. O dia seguinte, você zera de novo. Irmãos, é exatamente assim. O perdão do servo nos permite crescer na fé. Não entende nada hoje, mas amanhã você entenderá um pouquinho. E você, todos os dias, por causa do perdão, você vai crescendo em fé. Aí o perdão nos aproxima de Deus. Ele é o transformador, é um alívio, estou lendo aí, tá? 1.2. É um alívio e uma paz que resulta da reconciliação com Deus.
Então, Jesus disse assim, e registrado por Marcos, que nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Jesus disse assim, ó, quando estiverdes orando, isso agora é para a gente entender, que o perdão, ele nos permite crescer na fé. Mas tem pessoas que não querem crescer. Tem pessoas que querem ficar nanicas. Não sei porquê, mas elas querem ficar nanicas. Elas querem ficar pequenininhas. Então, é sempre aquele bebezão na igreja. Ele faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. E tem outros não, que eles vão se desenvolvendo, que dá a impressão que eles já são maduros na fé. Tem pessoas que têm 2 anos de crente, que se converteu, que recebeu perdão, aí tu vê a desenvoltura, vai crescendo, vai desenvolvendo, que a cobrança agora nossa, às vezes, é até como se já fosse um adulto na fé, e não é. Irmãos, eu me batizei em 1980, 30 de março de 1980. Então, eu vou fazer em março agora 43 anos de idade, de crente batizado. Se eu contar só, crente batizado, né? 43 anos de idade. Mas eu, com 43 anos, estou novo ainda, não estou? 43? 43 estou novo. 43 não tenho cabelo branco. Pode olhar uma foto minha de 43 anos. Não tinha cabelo branco, não. Então, estou novo. Aí, 43 anos, está novo. Agora, imagine quem está com 2 anos, 3 anos. Não pode ser cobrado como eu posso ser cobrado. Eu sou adulto, irmãos. 2 anos é uma criança. Pega uma pessoa de 43 anos e pega um menino que nasceu, tem 2 anos de idade. Faz essa comparação espiritual. Ah, mas esse menino é esperto demais. Que isso? Vou até fazer um DNA, que eu acho que ele é filho do Einstein. Irmãos, esse menino tem 2 anos. Não importa o quão esperto ele seja, é uma criança. E está desenvolvendo no cotidiano. A fé, o perdão, nos faz crescer na fé. A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus te dá sabedoria, te dá entendimento, te dá desenvolvimento, mas você vai ficar aí, a gente pensa assim, pô, parece que essa criança já nasceu velha, né? Assim, eu com 17 anos de idade, aí, então, eu já comecei a me envolver, trabalhar na escola dominical, já estava começando a ser o assessor lá da escola dominical, da secretaria, com 17 anos. Aí, com 18, eu já estava engrenado como professor de escola bíblica dominical. Olha só, com 18. E Deus foi me dando os dons, foi me dando. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se Deus me deu, aí Ele me cobrava. Aí eu tinha que ficar o quê? Eu era uma criança velha. Eu tinha que agir como adulto, que já era exemplo das pessoas. Olha só. Está entendendo? Então, mas era uma criança, eu podia me valer disso, eu só tenho 2 anos, só tenho 1 ano de convertido, só tenho 1 ano de batizado. Não, a postura tinha que ser de adulto, porque Deus tinha me dado. Então, perdão, enquanto que uns vão ficar velhos, mas meninão a vida toda. Entendeu? Então, aí olha só, o perdão do Senhor, irmão, nos permite crescer na fé. Aí Jesus, então, falou assim, quando estiverdes orando, ensino, irmãos, tá? Ele está trazendo a nós. Perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Irmãos, eu sei que a maior dificuldade de perdoar uma pessoa é ir à pessoa. Ir à pessoa. Por quê? Ali é uma caixinha de surpresa. De repente, você vai lá, você, em vez de melhorar, piora. Está entendendo? Por exemplo, eu chego e digo assim, Gilberto, olha só, estou usando Gilberto, a ética da homilética não permite esses exemplos, mas, então, não olha para o meu erro agora, eu estou fazendo proposital e consciente, mas Gilberto é meu amigo, eu posso fazê-lo, porque se você fizer isso com uma pessoa que não seja amiga ou conhecida, ela pode te ofender, tá? Então, não faça isso. Por isso que eu evito fazer, olha para a bolota do olho do teu irmão, nada disso. Esse negócio de constranger crente não é comigo. Mas aí eu falo com o Gilberto, Gilberto, eu vim aqui para te pedir perdão, porque aquele dia, cara, nós discutimos, embora eu saiba que eu tivesse razão. Piorei a situação. Joguei a culpa toda sobre ele, ou não?
Está entendendo? Então, às vezes, é melhor fazer conforme Jesus falou. Eu tenho mais disposição, tenho alguma coisa contra o Gilberto, estou orando. Eu tenho alguma coisa contra ele. De repente, o erro foi meu ou o erro foi dele, não importa. Aí Jesus fala assim, perdoai. Aí eu orando sozinho, Senhor, perdoa o Gilberto, Senhor. Eu perdoo ele. Eu libero o meu perdão sobre a vida dele. Ó, Gilberto nem sabe que eu estou orando. Ou ele lá por mim. E o Senhor trabalha esse perdão em nossas vidas. Está vendo? Melhor, às vezes, do que ir direto à pessoa, como alguns querem, daqui a um abraço. Daqui a um abraço. Vai que a pessoa está com aquela armadilha de pegar urso e te abraça, né? Irmãos, é melhor você fazer conforme Jesus fez. Quando você tiver sob uma orientação específica de Deus, Deus promoverá esse encontro e será uma grande bênção. Agora, não faça se o Senhor não mandou, porque dará ruim. Quando Jesus fala isso, é para você se consertar com a pessoa. E a melhor forma é oração. Então, aí Jesus fala, perdoai se tem de alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, estou orando, senti essa necessidade, lembrei. Aí eu penso, não, mas eu estava com a razão, não vou liberar perdão sobre ele, não. Porque não sei o quê. Enquanto ele não vier aqui, se ajoelhar na minha presença, me pedir perdão, aí diz aqui, ó, vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, tudo que a gente precisa cotidianamente é pedir, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, né? Então, olha, irmãos, esse perdão, na verdade, é uma aptidão outorgada por Deus. Uma dádiva. Uma dádiva outorgada por Deus, que nos permite crescer na fé. Quando, às vezes, a pessoa fala assim, a igreja tem o dom de perdoar. Irmãos, entenda esse dom não como um dom espiritual. Deixa eu falar assim, que às vezes a pessoa classifica dom como um dom espiritual, igual falar em línguas, dom da fé, tal, dom da cura. Não é assim. Esta dádiva o Senhor me deu a ponto de eu ter tanto que eu posso liberar também, transbordar sobre a vida da pessoa. É uma dádiva que a igreja tem, é uma dádiva que eu tenho. Deus me deu esse presente que eu posso compartilhar com pessoas. Às vezes, por exemplo, você ganha uma caixa de bombons. Uma caixa de bombons tem ali vários bombons, não sei se 10, se 15, se 20, não sei. Mas tem vários bombons ali. Né? Aí uma caixa de bombons, você ganhou, ela é sua. Pode fazer o que quiser com ela. Ela é sua. Você pode levar para casa, não abrir. Você pode levar para casa e deixar guardada lá por um tempo. Não vou usufruir hoje. Como você pode também, na hora em que ganha, se está numa classe, se está junto com colegas, abrir e oferecer aos colegas, ou não? Pode. Mas ela é sua. Quem ganhou? Você. Irmãos, quem recebeu o perdão de Deus, a dádiva de Deus, foi você. Mas eu recebi de uma forma tão graciosa que não me custa compartilhar com o meu próximo. E tem gente que prefere reter o perdão. Se Deus me deu graciosamente, por que não compartilhar? Nós não estamos falando de você agora se tornar amiga dessa pessoa a ponto de hoje, você estava brigado com a pessoa, estava ofendido, e a ponto de hoje, agora que eu te perdoei, você me perdoou, vai almoçar lá em casa hoje. Não, ela pode me dar uma facada. Não sei se o Judas já saiu dela. Pode me dar uma facada. Agora, você faz igual Davi fez. Saul disse assim, meu filho, você teve a oportunidade de me matar e não me matou. Volta para casa, Davi. Não, estou bem aqui.
O lugar que ele estava, numa caverna, já estava melhor do que na casa de Saul. Por quê? Mas ele não tinha nada no coração contra Saul. Vê que quando Saul morreu, Davi ficou de luto, entristecido, choroso, por vários dias, irmãos. Ele amava Saul de todo o coração. Não queria mal para Saul, mas para a convivência estava difícil. Está entendendo? Então, os únicos que podem perdoar e viver em convivência é o casal. Que foram feitos uma só carne. Ninguém mais foi feito. Eu não sou uma carne contigo, sou uma carne com a Ana. Eu não sou uma carne contigo. Se eu ficar com raiva de você, você ficar com raiva de mim, a gente se conserta, mas não vai no meu churrasco, não. Fica aí quietinho aí, nem eu vou lá no seu. Vai que o espírito de Saul está lá e pega aquele espeto e pensa que é uma lança e joga em mim. Né? Então, aí, olha, perdão do Senhor nos permite crescer na fé. E você desenvolve, irmãos. A fé cristã é uma coisa muito tranquila, né? Eu costumo dizer, já várias vezes, você já ouviu isso de minha boca, a fé ela não tem sentimentos, ela tem segredos. É uma coisa fabulosa, né? Você vai crescendo pessoalmente com Deus de uma maneira espetacular. Nem você consegue explicar. Agora, o perdão do servo oferece o quê? Um novo começo. Eu lembro que eu falei, zera tudo? Zerou, irmãos. Agora começa de novo. Começa de novo. Esquece aquilo que passou e começa a viver novamente o melhor de Deus. Passou. Agora, daqui para frente, você começa novamente e, de preferência, sem errar. Corrigindo os fatos que já foram transtorno para a sua vida. Então, dentro desse 1.3, lá no meado, onde está depois da referência Marcos 5, 12 e 13, está aí na página de número 19, aí diz assim, Marcos narra que após o endemoniado ser curado, ele está falando agora de qual endemoniado? Da cidade de Gadara. Da cidade de Gadara. Então, Marcos narra que após o endemoniado ser curado por Jesus e expressar o desejo de seguir com ele, o servo, está falando de Jesus, que quando Jesus libertou aquele homem, irmão, Jesus não está na condição de Senhor. Para os demônios, sim. Percebe? Que os próprios demônios, vieste nos atormentar antes do tempo, e ele manda, e ele tem que sair. Mas ao curar aquele homem que ninguém dava nada por ele, provavelmente alguns caçoavam, tinham medo dele, de repente até jogavam pedra para cima dele, para espantar, Jesus se põe na condição de servo. Condição de servo de Deus para servir ao seu próximo. E então Jesus não está vendo o demônio. A intenção de Jesus não é mandar no demônio. A intenção de Jesus é curar o homem. É libertar o homem. Está entendendo? Que às vezes a gente pensa assim que pode ser que a vaidade seja tanta que uma pessoa que trabalhe e tenha esse dom da parte de Deus, essa graça de trabalhar com essa libertação, que tem gente que trabalha só com libertação, já viu? Ele pode se equivocar e começar assim, vai descer e mostrar para as pessoas. De vez em quando a gente ouve alguns testemunhos, ou vê na televisão, que parece que é assim, a pessoa chama a pessoa aqui à frente, mas a intenção dela é mostrar que ela tem poder sobre o demônio. E a intenção do crente não é poder sobre o demônio. A intenção do crente é libertar o oprimido. Jesus não falou que ele veio para mostrar autoridade sobre demônios. Eu vim para livrar os cativos. Está entendendo? Mão para trás, fala aqui comigo. De onde tu veio? Lá da Assembleia, lá. Saiu de lá porque lá não me dá uma oportunidade de falar. Então, nada disso, né? Então, lá Luca ele falou no microfone do demônio, aí ele vai embora para outro lugar. Então, irmãos, olha, não é isso. Irmãos, preste atenção. Quando Jesus, essa pessoa age, Jesus, ele não está focando no demônio. Ele está focando na vida. Demônio já tem o seu dia reservado para juízo.
O demônio é quem procurou ele e disse, vieste nos atormentar antes do tempo, mas não. Jesus, na verdade, ele não veio atormentar o demônio, porque ele não está pouco ligando para o demônio. Ele veio libertar. A Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para caçar demônios. E crente não pode ser caçador de demônios. Que a pessoa fica procurando demônio. Não, ele não é um caça-fantasma, não. Ele veio para libertar pessoas. Você tem que ter compaixão. Lembra que a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, chorou, porque ele tinha íntima compaixão. E sabia que aquele povo estava o quê? Assentado em trevas. A ideia não é tirar as trevas, é tirar o povo das trevas. Tirar as trevas, não. Nós saímos do reino das trevas, diz a palavra, para o reino da sua maravilhosa luz. Ele não tirou as trevas, ele tirou de lá. Está entendendo? Tirou do escuro e colocou na claridão. Então, observa. Marcos, então, narrou que esse endemoniado, após o endemoniado ser curado por Jesus, e expressar, olha só, ele sentiu, embora Jesus não tivesse dito assim, perdoados são os teus pecados, mas ele sentiu a libertação, sentiu que o pecado saiu dele, e agora ele queria seguir a Jesus, e Jesus falou assim, o servo, que é Jesus, manda que ele volte para casa. Ele provavelmente já está fora de casa, meses ou anos, ninguém sabe dizer, e diz assim, e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom, como ele é bom para você, foi bom para você. Aí, obedecendo a Jesus, ele foi embora, começou uma nova vida, anunciando em Decápolis, nas 10 cidades vizinhas, o que Jesus fizera por ele. E todos ficavam admirados. Então, o que é? O servo oferece um novo começo. Volta para sua casa, começa tudo de novo. Esquece agora. Não importa quantos anos ele ficou. A Bíblia não revela se foram dias, meses ou anos, não revela com exatidão. Mas diz que todo mundo já tinha medo dele, que ele morava e vivia nos sepulcros, andava nu. Esse homem que vivia fazendo vergonha, que vivia maltratando pessoas, ele foi para sua casa, chegou lá são, salvo, perdoado, curado, liberto. Andou por todas as cidades ali, as 10 cidades, e andava pregando, dizendo assim, olha, Deus, pregando é uma expressão, que a gente usa, que às vezes a pessoa pensa que ele, ouve aqui, pecador, nada disso. Ele andava testemunhando o quanto Deus fez na minha vida, como ele foi bom para mim. E muitos creram, ouviram, e muitos se admiraram. Meu Deus, como pode? Irmãos, perdão oferece-nos um novo começo de vida. Por isso que você fica aí, às vezes a pessoa fica, que eu era pecador, que eu era isso, que eu era bandido, eu batia em polícia, batia em bandido, batia não sei mais de quem, fumava, cheirava, me prostituía. Irmãos, vida nova, vida nova. Só se alguém perguntar, ou só se você for num lugar em que a pessoa esteja vivendo isso e que ela diga assim, olha, para mim não tem mais jeito. Aí você fala, é porque você não sabe o que eu passei. Você não via Paulo toda hora falando, via? Que eu matei, que eu joguei peguei o vestido de Estevão lá e mandei matar, que fiz aquilo, prendi cristão. Não, tu não vivia. Não via Paulo falando. Outros falaram disso. Paulo mesmo não falou. Lucas falou, Paulo não falou. Por quê? Porque agora ele falava que ele era um miserável, era um pecador, tinha vontade de fazer, não tinha vontade de fazer o mal e fazia, tinha vontade de fazer o bem e não fazia, mas o Senhor deu graça e glória à vida dele. Então, conta daqui para frente, viva uma vida, perdão te oferece isso. Não fica se martirizando por aquilo que aconteceu. Muda de vida e passa a viver a vida cristã. Então, isso é que é importante.
Agora, observa, na parte 2 da lição, o servo oferece perdão, que oferece. Agora, o servo nos ensina a servir. Porque, irmãos, importante para nós é aprendermos a servir. Nos ocupamos, estamos vivendo uma geração, estou falando agora da geração cristã, estamos vivendo uma geração cristã que as pessoas mal se convertem e querem ser servidas. Que isso, irmãos? Nós precisamos aprender a servir. Eu sou totalmente oposto às pessoas que na liderança elas querem ser servidas e não servir. Deus não nos chamou a ser servido. Nenhum pastor, por mais credenciado, conhecido, famoso que ele seja, ele não foi chamado a ser servido. Ele foi chamado para servir. E eu não quero prestar contas, e no dia da prestação de contas, se eu falar assim, você já recebeu o teu galardão, tu quer o que aqui? Porque tem gente que recebe, por exemplo, é igual férias, né? A pessoa recebe férias. Irmãos, que consciência é essa? Acho que deveria ser até, nunca deveria ter, dar o dinheiro antecipado. Deveria não. Quando tu voltar, tu recebe teu salário. Porque a pessoa recebe o salário, ela acha que ela está com dinheiro. E mete o pau nas férias. Vai para a praia, come camarão, mete o pau. Quando ela volta, está pedindo vale. Meu Deus do céu, você quando voltar, tu não tem pagamento. Não tem pagamento. Aquele dinheiro é um pagamento antecipado. Então, trata de guardar. Tem lá o percentual acima que foi lhe dado, gasta então só o percentual. Se você ganha 1.000, ganhou mais 300 de 30%, então você pega aquele 300, isso aqui que eu tenho que gastar, isso aqui é 300, para a gente ir lá no restaurante. Pronto, 300. Vai para o shopping, gasta R$300. Passou de 300, não gasta mais um centavo, porque o resto é para as compras, porque quando você voltar não tem dinheiro. Aprenda. Então, a mesma coisa aqui, olha, irmãos, tem que aprender a servir. Porque se eu for servido, quando eu chegar lá, aí o Senhor falará assim, você já gastou tudo que tinha. Não é para agora, irmãos. O Senhor eu tenho que depositar para que no futuro eu receba o meu galardão. Quanta bênção, irmãos. Viva uma vida de serviço ao reino de Deus, não queira ser servido, mas passe a servir. Tem muita gente que já recebeu o galardão, tem gente vivendo como rei. Você deve viver como servo. Jesus nunca fez um trono para si, viveu como servo. Então, olha, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, que, irmãos, há uma vontade no ser humano, né, de sempre se destaque. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, o último de todos, e o servo de todos. É ruim você pensar assim, meu Deus, podia estar na frente, não estou aqui atrás. Irmãos, será o último de todos, se você quiser ser o primeiro. Fica quietinho no lugar que Deus te chamou. Não queira ser além daquilo que Ele quer para a sua vida. E o servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Estando Jesus assentado, aí você conhece a história, né? De frente lá da arca do tesouro, do gasofilaço, como diz, né? A arca do tesouro era um cofre, né? Lá na igreja, no templo. Aí Jesus estava lá e ele observou que vinham os ricos, aí deitava ali muito dinheiro, colocava ali. Por quê? Aparecia, né? Aí ele pegava, imagine hoje, o rico, aí pega uma nota de 200 estalando assim, aí ele faz a questão de fazer assim com ela, novinha. E o pobre fica lá, meu Deus, 200, nunca tinha visto. Aí ele faz questão de colocar estalada assim, irmãos, que a mão direita faz,
a esquerda não precisa saber. Mata a esquerda de curiosidade. Deixa ela morrer de curiosidade. Se ela quiser, vai para o monte clamar pedindo a Deus para saber o que a mão direita fez. Aí, observa, a mulher veio com as moedinhas, Jesus observou, mas ninguém dá importância para o pobre. Ela veio com 2 moedinhas, que Jesus viu quando ela tirou do alforjezinho dela, daquela bolsinha, aí colocou lá. Jesus falou para os discípulos, está vendo aí? Ó, essa aí deu mais do que todo mundo. Isso não é um ensino para a miséria. Porque tem gente que tem miséria, né? Tem gente que ela, se pudesse, não dava nada. E detalhe, se tiver a oferta da igreja, a sacolinha ela só dá porque senão vai ficar constrangido. Porque o diácono vai empurrar, cutucar você assim com a sacolinha, e você, não foi mal, finge até que estava dormindo. Não pode. Aí ela não voluntariamente levantou-se, foi lá e colocou essas 2 moedas. E Jesus falou, ela deu tudo o que tinha. A qualificação, os outros deram do que estava sobrando. E para o exibicionismo, né? Então, olha, a observação do mestre fez com que ele extraísse uma lição para os seus discípulos. Para Jesus, pula de página aí, página 20, a pobre viúva depositar 2 pequenas moedas não a fez menos amada por Deus do que os demais. Não é a quantia de doação e oferta que importa, mas é a intenção com que é doado. Está vendo? Deus não olha a oferta, ele olha o ofertante. E quando você produz esse teu culto no teu coração, depois você externaliza, o Senhor já sabe se foi aprovado ou reprovado. Ele não está olhando, é como a gente fala, você tem que fazer bonito? Claro que tem que fazer bonito. Quem canta, já falei isso aqui, quem gosta de cantar, canta em ministério louvor, eu gosto de fazer solo. Tem que fazer aula de canto, irmãos, tem que fazer. Quem prega não tem que fazer a teologia? Não tem que fazer? Tem. Mas a teologia não forma o pastor, como até o Júlio postou um dado desse aí. Não, de fato não forma. Isso é um chamado, é uma vocação, mas ajuda, são ferramentas que o pastor utilizará durante o seu ministério terreno. Lá no céu não vai precisar, mas aqui, enquanto eu estiver aqui, eu preciso desse conhecimento para utilizar como ferramenta. O Espírito Santo de Deus me fará lembrar daquilo que eu tenho estudado. Agora, irmãos, se eu gosto de cantar, eu tenho que fazer aula de canto. Tem que fazer. Eu não canto regularmente, mas eu mesmo assim já fiz aula de canto e não canto regularmente. Por quê? Porque tem que cantar, de vez em quando tem que cantar um louvor, de vez em quando a Ana me chama para cantar, aí eu que não gosto eu vou. Então, é assim, mas a gente não pode fazer relaxadamente a obra do Senhor. Agora, você não é uma pessoa que tem esse hábito, mas vem aqui, irmãos, eu vou cantar um hino aqui, sentiu o desejo no coração, não tem problema nenhum, pode cantar, não é a tua direção, mas você sentiu esse desejo, pode ofertar ao Senhor, que mesmo que saia um pouquinho destonado, o Senhor receberá o desejo do teu coração. Não quer dizer que não deva cantar, não. Agora, eu fui convidado para ministrar o louvor da igreja. Eu que sou o responsável. Então, faça. Se prepare. Esmere-se no fazê-lo. Fui convidado a ser professor da Escola Bíblica Dominical. Então, esmere-se no fazê-lo. Esmere-se no fazê-lo. Não faça relaxadamente. Então, a Bíblia nos diz aqui que Jesus percebe na atitude da viúva, a lição, fundamentada na Bíblia. Jesus percebe na atitude da viúva pobre uma entrega total e desprendida. Entrega total, porque mostrou aqui, além da fé, que ela era generosa com o reino de Deus. Porque essa mulher podia, se ela é pobre,
e ela só tem 2 moedas, ela podia não dar a oferta, ou não? Podia não dar oferta. Detalhe importante, que havia uma distinção entre homens e as mulheres não eram muito benquistas lá no templo. Mas ela estava lá. Como ela tem uma oportunidade de Deus, ela quer oferecer o seu melhor a Deus. E Jesus vê isso. Ela não ficou assim, miséria, eu estou com 2, vou dar uma, não. Não é para você dar tudo, não, tá? Isso aí também é outro fator que, às vezes, maus obreiros ficam no púlpito. Olha, cita o caso da viúva, da oferta da viúva, e fica, você tem que dar o teu tudo aí, dar o teu melhor, né? Explorando o crente. Aí o crente tem R$2 e vem com R$2, fica com essa miséria aqui, ó. Ô, tartaruga. Tem que dar, como é que é aquela raposa lá? Como é que é? Raposa que tem? Lobo-guará, tem que dar lobo-guará na igreja. Olha, antes era aquele peixe, né? Era o 200. Não, olha, disfarçando aqui, ó. Perdoa, Senhor, perdoa, né? Nunca vi uma nota de 200. Aleluia. Então, ninguém vai te pedir o teu melhor, não. Vai ficar tranquilo. Então, na verdade, irmãos, olha só. Isso aí, irmãos, é heresia. Tá? Heresia é ganância de algumas pessoas. O teu melhor é o que está proposto no teu coração. Não é o quantitativo. Porque se o meu quantitativo do melhor pudesse ser R$10.000 e o teu pudesse ser R$100, de repente, quando foi recebido por Deus os 10.000, se o meu quantitativo do melhor, e foi de coração, foi 10.000, e se o teu foi R$100, nós demos a mesma coisa aos olhos de Deus. Fomos recebidos por Deus. Agora, se o meu quantitativo de R$10.000 foi aparecer perante a igreja, perante o povo de Deus, e o teu de R$100 foi exatamente servir ao reino de Deus, o teu foi maior do que o meu, aos olhos de Deus. Está vendo? Então, Deus não olha para o montante de nossas ofertas, Ele olha para a qualidade de nossas ofertas. Tá? Isso não quer dizer que eu tenho que ser miserável, mas também não quer dizer que eu tenho que dar em extremo para poder me aparecer. Porque se eu der e me aparecer, irmão, foi inválida aquela oferta. Tá? Não recebi nada com isso. É só lembrar do caso de Barnabé e o caso de Ananias e Safira. Só isso. Tá? Para você lembrar sempre de Atos capítulo 5. Agora, o servo, irmãos, nos ensina a servir sem medo. Não tenha medo de servir a Deus. Não, nos ensina a servir com humildade, né? Jesus diz aos seus discípulos que se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Lembra-se, irmão, que a engrenagem, até alguém falou alguma coisa sobre isso numa pregação dessa semana, em outros termos, né? Mas foi basicamente isso. A engrenagem menor, ela sempre suporta o maior peso. Mas quem olha assim vê, alguém até citou, né, o peão da bicicleta lá, a coroa, né? A coroa está lá, visível, o peão está pequenininho lá atrás. Mas sem um peão, eu quero ver a coroa funcionar. Então, se alguém quiser servir, se alguém quiser ser... Jesus nos ensina, volta aqui. Se alguém quiser ser o maior, tem que ser o menor. Ou seja, a importância do menor em relação ao maior, que é o peão em relação à coroa da bicicleta. Agora, um vive sem o outro? Funciona sem o outro? Não. Uma engrenagem aí que você vê, o pequeno, aquela engrenagem pequena, ela é fundamental. Mas tem que ter a engrenagem maior. A polia pequena, que gera velocidade para a polia grande. Quando você abre uma furadeira, por exemplo, de bancada, né? Você tem uma furadeira de bancada que é mais comum de você ver em qualquer serralheria e etc., qualquer oficina. Aí, se você abrir aquela capa, tem uma polia grande aqui, ó, e tem uma pequena, outra e outra menor. Você vai diminuindo, quando chegar na menor, a velocidade da furadeira aumenta. Agora, essa é tão importante quanto aquela.
E aquela é a grande, fica na frente. Mas aquela pequena que ninguém vê, dá importância para aquela grande. Então, irmãos, Jesus está nos ensinando aqui que quem quiser ser servido tem que servir, aprender a servir. Um serve ao outro. Um serve ao outro. Há uma diferença ministerial, dons espirituais no corpo de Cristo, sim, o apóstolo Paulo fala isso, que os dons são variados, e a manifestação do Espírito Santo de Deus também é variada, é multiforme, né, na igreja. Agora, irmãos, todos aqui somos importantes, um serve ao outro. De que adianta um pastor se não tem a ovelha? E a ovelha sem o pastor? Sobrevive também, tá? Sobrevive. Mas vai ser assim, ó, de vez em quando no barranco, de vez em quando caiu para trás, a outra nem olha para trás para ver. Não olha, não. Então, tanto a ovelha é importante quanto o pastor no rebanho. Ambos são de extrema importância. Tá? Então, o Senhor oferece, agora para finalizar aqui, o servo nos ensina a servir sem medo. Sem medo. Tá? Não tenha medo. Jesus falou assim, não temais. Não temais. E outra coisa, o servo nos oferece liberdade a todos, tá? A parte 3 aí da nossa lição, para nós corrermos aqui ao final. A liberdade é um dos bens mais desejados pelo ser humano. A Bíblia descreve que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, não é isso? Seremos verdadeiramente livres. João 8,36. A verdadeira liberdade está em Jesus, isso aí a gente já sabe. Então, o servo oferece liberdade a todos. Aquele a quem o servo liberta é verdadeiramente livre. Você experimentou a liberdade em Cristo? Irmãos, você está verdadeiramente livre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá? O diabo, ele não pode te condenar. O que ele pode é acusar você do seu passado. Ele não pode acusar você hoje. Pode me acusar agora? Não. Ele pode me acusar do que eu fiz no passado. Agora, se eu recebo o perdão cotidiano do Senhor, então não tem condenação para mim. Ele pode me acusar, levantar-se, acusar, mas você já fez isso, você já fez aquilo. Aí eu posso dizer para ele o quê? Que o Senhor Jesus e o sangue de Jesus me libertou, me purificou de todo o pecado. Acabou. Eu não devo satisfação ao diabo. Eu devo satisfação a Deus que me libertou. Eu não sirvo mais ao diabo, eu sirvo a Deus. É isso que o apóstolo Paulo ensinou na carta aos Romanos, que eu citei aqui, capítulo 6. Aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Mas aquele que não vive na prática do pecado, já foi liberto, não tem mais condenação, irmãos. Se o Senhor justificou, agora é Romanos 5, né? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Acabou. Então, não tem que ficar ouvindo a acusação do capeta, não. A função dele é essa mesmo, de ser acusador. A função dele é essa. Sempre foi um caluniador, como diz o seu título lá, o seu apelido, né? Diabo, que é caluniador. Sempre foi um adversário, como diz o título Satanás. Isso não são nomes próprios, são títulos, né? Então, Satanás significa, em hebraico, adversário. Diabo, em grego, caluniador. Então, a função dele é essa, caluniar e ser adversário. Agora, isso ele faz muito bem. Mas, irmãos, você não serve ao diabo. O diabo pode chegar para uma pessoa que está a serviço dele e falar o que ele quiser, dar tapa na cara da pessoa. E a pessoa tem que baixar a cabeça e ser cavalo. Mas você não serve ao diabo. Você serve a Cristo. E a nossa satisfação é a Cristo. Você não deve nada de satisfação a discutir com ele, nada disso. Tua satisfação é com Cristo. Agora, se Cristo falar, você está vacilando, aí você dobra o seu joelho, se sujeita à mão de Deus, resiste ao diabo, porque senão ele vai te acusar mesmo, e vive em paz com Deus. Agora, diga para Deus que você deve satisfação a Ele. Então, pede perdão, se eu errei, dei mole, estou aqui, quero te servir melhor. Ora a Deus, irmão, esquece o capeta. O capeta fica ali em derredor, ali, rugindo, buscando quem possa tragar. Você não mexe com ele, deixa ele quieto lá
e você está protegido pela potente mão de Deus, a tua vida, Colossenses 3:2, está escondida com Cristo em Deus. Ele não pode, se ele não pôde achar o corpo de Moisés, como vai achar a tua vida? Agora, se eu sair do esconderijo, aí ele me acha. Então eu tenho que ficar dentro do esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não tem para ninguém lá fora. Você está na sombra do Altíssimo. Ah, a pessoa ali está te acusando, está falando que você é mau crente, está falando disso e aquilo. Você está andando certinho? Está andando direitinho, conforme manda o preceito? Foi só um deslize da tua carne humana, que às vezes acontece? Irmãos, não se incomoda, não. Fica na sombra do Altíssimo. Deixa falar quem quer falar. Que às vezes está na sombra, a pessoa está no sol, fica com inveja de você que não pode ficar na sombra. Então deixa falar. Entendeu? Quem mandou você não levar o teu toldo lá para a praia? Aí fica no sol. Aí tu fica olhando a pessoa que está na sombra, caramba, queria aquela sombra ali. Ué, quem mandou? Levasse o teu, mas na hora você não quer, não. Como é que eu vou levar esse troço grandão, me incomoda? Aí chega lá e fica no sol, então vai fritar no sol. Deixa quem está na sombra. Crente já está na sombra de Cristo, fica na sombra de Cristo, não dê trela para o diabo. Resistir ao diabo depois de estar sujeito à mão de Deus, e ele fugirá de vós. É só não dar confiança. Fica na sombra de Cristo. Está me acusando. Irmãos, Jesus te salvou? Me salvou. Você era pecador? Era. Agora está sentindo pastor? Então, fica quietinho aí. Fica quietinho. Estou fraco, mas estou dentro da sombra. Sou fraco, mas estou aqui. Agora, fraco lá fora, vai virar servo de Satanás de novo. Então, olha, aquele a quem o servo liberta é verdadeiramente livre. Parece aqui Levi, que é Mateus, né? Marcos 2,15 cita Levi, mas é o Mateus. Aparentemente possuía uma vida confortável, tinha uma adequada ocupação, uma casa que acomodava muitas pessoas, segundo o texto aqui. Entretanto, ele era visto como resquício da sociedade da época, todos o consideravam um ladrão, assim como Zaqueu, né? Por explorar o povo, porque eram publicanos, cobradores de impostos. E sempre cobrador de impostos usa mesmo de uma tretinha, né? Então, Jesus o libertou dessa vida e o chamou para viver uma vida com propósitos mais elevados. Continuaram falando de Mateus ou de Zaqueu? Claro que continuaram. Olha lá, se escondendo atrás da Bíblia. Claro que eles falam assim, mas, irmãos, Mateus não quer nem saber. Foi o evangelista. Foi servo do Senhor, discípulo de Jesus. Ele não quis nem saber do que estão falando. Ele quis saber da oportunidade de vida agora. Então, o servo ofereceu liberdade e ele aproveitou a liberdade. Agora, quem não quer aproveitar a liberdade? Aí vê uma pessoa falar lá, fazia, acontecia, agora está se escondendo na igreja lá, se escondendo. Isso é que eu não quero para a minha vida, então viva no sol. Deixa o camarada na sombra. Deus deu liberdade a ele. Aí você quer viver no sol? Azar o teu. Azar o teu. Aí, então, fica lá, deixa ele ficar no sol, irmão, deixa ele queimar a pestana lá. Se ele não quiser a sombra de Cristo, Jesus oferece salvação e liberdade a todos. Quando a gente prega aí o evangelho no culto, o que a gente usa a expressão? Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ninguém vem. Tu faz o apelo, o convite, ninguém vem. Aí depois fica falando, está lá no sol, se queimando, aí falando do que está na sombra. Lá, aquilo ali, ó, é um falso, está ali, ó, na igreja ali se escondendo. Por que ele não veio também se esconder? Quer ficar no sol e quer que o outro vá para o sol. Você que venha para a sombra. Eu não gosto de sol. Não gosto disso aqui, ó, ar-condicionado, fresquinho. Porque eu nasci para ir para o céu, irmão. Não nasci para ir para o inferno. Se eu tivesse nascido para ir para o inferno, eu ficava lá no sol. Quentão, né? Já me preparando, me aquecendo para um aquecedor maior. Agora, eu nasci para o céu, aí eu fico aqui no fresquinho, que daqui eu vou para a glória fresquinho. Tá? Agora, fale quem quiser. Jesus é bom e me salvou. É bom e te salvou. Acabou. Então, olha, o servo, irmãos, nos liberta das tradições. Eu disse aqui recentemente, tradição, uma coisa interessante.
as veredas antigas, você tem que manter tradição. Mas você não pode ser preso à tradição. A tradição, ela não é mais importante do que as Escrituras. A história da igreja registra, irmãos, que em determinado ponto a igreja se perdeu porque passou a considerar as tradições mais importantes do que a sã doutrina da palavra. Aí eles começaram a ver a tradição como algo que era fundamental para o ensino e esquecer das Escrituras. A igreja se perdeu, entrou pelo caminho da idolatria, entrou pelo caminho de ocultismo, de várias coisas aí que você nem imagina, porque se perdeu naquele meio pensando que a tradição era mais importante do que as Escrituras. As Escrituras são mais importantes do que as tradições. Agora, lembra que eu recentemente falei, irmãos, nós temos que viver a tradição, nós temos uma história. Assembleia de Deus tem uma história. Vamos olhar pela Assembleia de Deus, que essas outras denominações, que cada igreja, denominação tem a sua história, e tem que preservar essa história. E essa tradição que a gente tem, relacionada às vezes a costumes, a forma de culto que nós temos, é importantíssima para nós. Eu vejo isso com extrema importância. Agora, a doutrina é a palavra de Deus. Não são os costumes que adquirimos, porque os costumes, irmãos, eles são mutáveis. São mutáveis. Costumes são mutáveis. Hoje é possível um obreiro vir à igreja, de repente, como aqui você está sem terno, é possível. Presbítero da casa do Senhor, qual o problema de ele estar sem terno? E veio ainda com cuidado, gravata, manga comprida, manga social. Agora, pensa em alguns anos atrás, você que foi assembleano há muitos anos, pensa na década de 80, se você poderia vir assim. Poderia? Eu era trabalhador da igreja, irmãos. Aliás, eu acho que nem era trabalhador ainda. Eu cheguei um dia com a gravata assim, enrolada, enrolada, nem embolada não. Tem gente que embola a gravata, tem que enrolar direitinho, né? Aí enrolei a gravata, coloquei no bolso e fui a Madureira. Estava em Madureira. Eu lembro, era eu e Joaquim, fomos para lá. Joaquim já estava com a gravata. E eu com a gravata assim, de paletó, mas sem a gravata. Aí, mas com a gravata aqui que eu ia colocar lá, mas a gente ia de ônibus e tal, garoto, né? Aí, então, ia para lá. Quando chegamos lá, aí o pastor presidente, que já é falecido, Zé Gomes da Silveira, nosso pastor da Assembleia de Deus do Éden, estava na entrada conversando com outro pastor. Aí eu fui cumprimentá-lo. Aí, quando eu fui cumprimentar, ele não apertou minha mão, não. Aí ele falou assim, cadê a gravata? Aí eu falei, está aqui. Aí eu falei, vai colocar e depois tu vem apertar minha mão. Aí eu fui lá no banheiro, coloquei a gravata e voltei lá para apertar a mão dele. Aprendendo, irmãos, a ser um obreiro. Era assim que funcionava. Duvido que alguém ia para uma reunião de obreiros sem terno e gravata. Está aí, Ana, aí que está de prova aí? Servia a Santa Ceia. Duvido, irmãos. Não serve, não. Então, hoje, os obreiros já ficam assim mais light, né? Por isso que você me vê, até para dar aula aqui no seminário, eu não uso terno, mas uso manga comprida e a gravata. E as pessoas, às vezes, ainda recebo crítica de alguns. Precisa disso? Preciso. Eu me sinto bem assim. Porque com a minha gravata, a minha roupa direitinho, porque, irmãos, nós aprendemos assim. Aí é tradição? Claro que é uma tradição, irmãos. E as pessoas falam, mas isso aí veio do costume europeu, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda, veio lá de fora, que lá fazia frio. Não tem problema. Deus permitiu o ar-condicionado. E eu estou fresquinho aqui no terno. Então, olha, já passei sufoco. Já passei sufoco. Mas, irmãos, Deus sabe o que faz e a gente mantém, porque é a história da nossa igreja. E é por pouco tempo. Agora, o servo nos ensina, irmãos, a nos libertar de tradições. Porque eu sei que não é isso aqui que salva. E tem gente que pensa que é. Tem pessoas que pensam que são. Você sabe que tinha um irmão aqui que era assim, né? Que ele condenava todo mundo. Você não vai para o céu não com essa roupa aí?
O irmão veio para a aula de seminário com a camisa do Flamengo. Irmão era presbítero aqui da igreja. Era presbítero aqui da igreja. Mas já tinha saído daqui, né? Acho que ele já tinha saído, estava já pastoreando uma congregação aí do outro campo, né? Aí ele falou assim, aí, vai para o inferno com essa camisa aí. Tudo bem que era do Flamengo, né? Vai para o inferno com essa camisa. Quem tem o direito de condenar alguém por causa da veste? Aí olhou para a irmã, para outra irmã, aí a unha dela aí. E a irmã, esposa de um pastor, olha a unha dela aí. Não vai para o céu com essa unha, não, olha só. Aí a irmã, que foi menos educada, vamos dizer assim, ou mais aberta do que o irmão, que se fez de ouvido de mercador, né? Aí ela falou assim, você com essa língua não vai também, não. Aí pronto, começou o bate-boca, eu tive que entrar na situação, né? Mas eu gostei. Então, na verdade, irmão, tem que tomar cuidado, irmão, tem que tomar cuidado. A tradição que nós temos, forma de culto, a liturgia do nosso culto é uma tradição. O modo de a gente se vestir, a Assembleia de Deus, é uma tradição. O modo de se assentar aqui no púlpito, alguns acabaram com isso, mas isso aqui é uma tradição. Mas só que isso aqui não nos torna melhores do que ninguém. Só aumenta a nossa responsabilidade. Está vendo? Aumenta a nossa responsabilidade. E nós mantemos isso aqui com alegria, não com aquela pressão de que seja assim. Então, o sábado, Jesus cita aqui, por exemplo, a tradição do sábado, que era para o fariseu, o sábado feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Sábado é do hebraico, significa descanso. Então, vamos transliterar. O descanso foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do descanso. O homem precisaria de um dia de descanso, tirar todas aquelas preocupações de seus afazeres, voltar-se para Deus. Por isso, nós reservamos para nós esse dia, que é o chamado domingo. É o descanso. Muitos trabalharam 6 e estão descansando hoje, que é o 7º, que é o sábado, ou seja, igual descanso. Não é um dia literal chamado sábado, que foi ontem, mas é o dia do teu descanso, a tua folga. Tem gente que está trabalhando hoje, amanhã vai descansar. É o sábado dele, é isso aí, é o descanso dele. Ele tem que ter um dia de descanso das suas atividades físicas, mentais, e aproveitar. Vai à oração, vá para o culto, vá meditar, faz outra coisa, mas sempre para a glória de Deus. Então, o servo veio para promover a ação de Deus no mundo. Ele continua nos libertando ainda hoje pelo poder do seu nome. Amém? Agora, conclusão de tudo isso que nós falamos e vimos. Vimos que o servo sempre tem o melhor para nos dar. Isso aqui que eu acho bom. O servo, que é Cristo, sempre tem o melhor para nos dar. Podemos concluir dizendo que os planos dele são sempre perfeitos. Seus conselhos são os mais extraordinários e as suas bênçãos são as melhores. Então, irmãos, fica com o servo, que vale a pena. E olha, aprenda a servir. E na próxima aula, se assim o Senhor permitir, que será o próximo domingo, que será a nossa Santa Ceia, aí falaremos, lembra que nós íamos falar sobre a compaixão, que eu falei, na lição 5 vai falar melhor sobre isso, né? Então, é a próxima aula, o serve às multidões, Aí sim, nós veremos como foi grande a compaixão de Jesus sobre a multidão e como essa compaixão ainda é grande sobre nossas vidas hoje. Amém? Se o evangelista Dalmi permitir, ficaremos de pé agora, pode?